Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui com o programa Ivan Martins pela Astral TV, falando de espiritualidade, falando de arte, cultura, coisas da vida, da minha, da sua, de todos nós, não é mesmo? E hoje, gente, eu trago uma pessoa muito interessante. Ele ele é empresário, administrador e astrólogo, produtor, professor, mentor empresarial e autor do livro Califado de Merlin. Ele é natural do Rio de Janeiro. Gente, ele fala também sobre sabedorias e simbologias ancestrais, desde os 10 anos de idade. Então, ao longo da vida, ele experienciou diversas religiões e filosofias para expandir sua consciência e percepção do mundo, né? Então, a partir de 2014, ele passa por uma profunda transformação que o motivou a compartilhar seu conhecimento e desenvolver técnicas e metodologias próprias. Gente, eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Bastos. Prazer, querido. Que bom ter você aqui, né? Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a vocês. E vamos falar então de astrologia, né? Você me falou sobre a astrologia da Atlântida. Isso. Seria uma astrologia Atlantis. A astrologia que os Atlantes utilizaram, na verdade, quando eles estavam passando por esse mesmo processo de transição planetária que a Terra está passando atualmente. Sim. Então, essa astrologia é uma astrologia diferente, né? É uma astrologia que ela é baseada, na verdade, no heliocentrismo. Sim. Então, enfim, ela é bem diferente realmente. Tá. E o acesso a essa astrologia veio através de... O acesso à astrologia veio através de mentores espirituais e também de um livro que a gente encontrou de mais de 500 anos atrás em uma outra língua. E aí a gente começou a fazer práticas, na verdade, que tinha teorias desse livro. Então, uma parte veio desse livro e uma parte veio dos mentores. Você encontrou esse livro na Europa, no mínimo, né? Esse livro, na verdade, foi num sebo. Mas lá ou aqui? Aqui no Brasil. Um livro de 500 anos, não sei. 500 anos atrás, sim. E quando a gente encontrou esse livro e começou a fazer as práticas lá, começou a acontecer várias coisas diferentes, como esses filmes do Harry Potter mesmo, sabe? De fantasia. E até então eu achava que isso era fantasia, até começar a descobrir uma série de coisas através desse livro, que proporcionou realmente uma experiência muito diferente do que eu já tinha vivido até hoje, né? Enfim, então é um livro realmente muito diferente que no futuro eu fui descobrir que na verdade fazia parte de uma história que eu vivi no passado, há mais de 500 anos atrás. Então, como faz parte da minha missão de vida e função aqui no mundo, eu estou trabalhando com essa nova astrologia. É interessante, né? Um livro de 500 anos. No Brasil, quer dizer, ele deve ter chego aqui pelo menos há uns 100 anos, né? Ou mais. Ou mais. Né? O Brasil tem 500 anos e pouco, né, agora? Mas até 1530, nem passarinho passava por aqui, né? A família real vai chegar só em 1820. Quer dizer, Sim. nesse período aqui, quem lia no Brasil, né? Hoje quase o povo está deixando de ler de novo. Está deixando Mas de nesse ler. período ninguém lia, quer dizer, esse livro deve ter chego por, né? Sim, Através de alguma magia, alguma bruxa, alguma coisa. eu realmente nem imagino, mas a gente começou realmente a vivenciar coisas que até hoje, assim, para falar Nossa. Né? A Atlântida é uma civilização que tem muitas lacunas, né? Sim. Eu tive contato com a civilização, tem um aparelho que as pessoas conhecem, que veio de uma reminiscência, né, de uma vida que eu tive em Atlântida, e muito do conhecimento da Atlântida se perdeu, né? Sim. Ou foi levado, por exemplo, o Egito, foi levado para algumas coisas, né? A própria Lemúria, né? Que Sim. o Egito tinha referências sobre essa civilização que fica esquecida e vai ser relembrada só no período clássico da Grécia, né?
que você vai escutar, né? Você vai ver citado pelo filósofo. Então, é muito complicado quando a gente fala em alguma coisa que venha desta época. Esse livro já traz reminiscências de alguma outra coisa de um outro tempo, né? Porque 500 anos, dentro, falando de Atlântida, que deve ter pelo menos 12 mil anos Aham. que ela foi elevada, né? Quer dizer, nós temos aí um vácuo de 11.500 anos. Sim. Você teve que juntar muitas peças aí, né? Mais ou menos. Na verdade, eu vou abrir até algo aqui diferente. Eu venho fazendo esse trabalho há muitas encarnações, na verdade. Ah, tá. Então, esse trabalho aqui desse livro é algo que eu já plantei há mais de 500 anos atrás e eu vim fazendo isso. Então, eu sou um dos remanescentes atlantes. Então, por isso que eu faço esse trabalho trazendo conteúdos atlantes. Essa astrologia específica, ela é para mudar a frequência cerebral. Ela faz que a gente comece a acessar outras realidades. Ou seja, começa a ver a vida de uma outra forma, começa a mudar realmente nossos parâmetros, dogmas, paradigmas e crenças e valores, né? E para a gente começar a realmente ter novas referências na vida e conseguir evoluir quanto humanidade, né? Você sabe que eu coloco muito isso, né? Que nós somos encarnados, não somos grandes coisas, né? Sim. E ser um Atlantis aqui, eu me incluo nessa história, é sinal que a gente foi péssimo, né? Muito. A gente foi terrível. Temos muito a resgatar. Se a gente prestasse, a gente tinha sido resgatado, tinha ido para outro canto. A gente está aqui porque não vale nada, né? A escolha ficou aqui, né? Então, quando a gente fala que é Atlantis, a gente tem que tomar cuidado. Somos reprovados. Lemura, nós somos reprovados, assim, nós fomos deixados para trás, porque o que era bom foi levado, né? A gente foi deixado para trás. Então é bom a gente colocar isso, porque às vezes a pessoa coloca a gente num outro lugar que não é nosso. Como se fosse, né? Não é nosso, né? A gente está aqui é porque foi reprovado, né? Isso aí. E quem está encarnado não é grande coisa. Ninguém que esteja encarnado é grande coisa. Mas, enfim, e no que se baseia essa astrologia? São 12 signos também? Não são signos? Como é que funciona essa astrologia? Essa astrologia, ela tem como astro principal a Lua, na verdade, o que a outra tem o masculino, né, que é o Sol, a representação do Sol, simbolicamente. E na humanidade foi muito implementado o patriarcado, né? Sim. Foi muito enraizado. E sempre há uma necessidade para a evolução de um equilíbrio entre as polaridades, do masculino e do feminino, do lado emocional e racional, hemisfério cerebral direito e esquerdo, enfim. Então, essa astrologia, na verdade, ela vem para trazer o nosso lado feminino à tona para equilibrar com o masculino. Então, essa integração, quando ela acontece, é quando a gente tem várias ideias, por exemplo, e lampejos na vida para fazer projetos, enfim, encontrar novas respostas realmente para os nossos desafios, né? Emocional, criatividade, né? Hã? Ela traz muito emocional a criatividade, né? Traz. A Lua traz muito isso. Muito isso. Traz o medo também, né? Também. E a Lua, ela é a senhora da transcendência, né? Quem não se encanta pela Lua, que gosta um pouquinho dos astros, por exemplo, e das estrelas, né? Quem não se encanta? Então, quando a gente mergulha realmente nos mistérios da Lua, do que tem ali por trás, isso, de uma certa maneira, altera a nossa consciência e faz que a gente veja novas realidades, faz que a gente veja literalmente a vida de uma outra forma. Eu acho que o caminho, inclusive, da humanidade é esse, é de começar a olhar para outras coisas de uma forma diferente e ver as questões também até que são muito enraizadas e rígidas, que isso vem, na verdade, do lado masculino do Sol, né? Veja por um lado mais do feminino, de mais de doação, de recepção, né, para a evolução. Mas você não vê que o masculino está muito mais feminino hoje? O masculino está muito feminino hoje, sim, vejo completamente. Eu venho de uma geração que a mulher ficava num canto da mesa, ela não sabia se comia, se dava comida para os filhos. Hoje você vê a mulher se alimentando, enquanto o marido alimenta o filho ou segura o filho para ela se alimentar. O marido carrega o bebê. Eu vejo o mundo de uma forma diferente, né? Quando nós falamos no feminino, no sagrado feminino, ele é um complemento do sagrado masculino, assim como o sagrado masculino é um complemento do sagrado feminino. Porque senão fica uma briga egóica que eu acho que não leva a nada, né? Você concorda? Eu vivo falando isso, na verdade, porque
assim como foi lançado, né, no mundo, e ainda está, na verdade, enraizado o patriarcado, não é para criar um do lado feminino a mesma coisa, não. Porque senão você está fazendo a mesma coisa. É uma briga Pelo egóica. contrário, é uma briga egóica, exatamente. E uma das grandes coisas que tem que transcender a humanidade é o lado do egocentrismo e o lado do egoísmo, né? De não olhar para o outro e ver o que o outro está falando também. Porque também é certo, cada um de nós está num nível de consciência diferente. Cada um de nós está olhando coisas diferentes, né? Então, realmente é preciso olhar isso de uma maneira melhor. Porque quando você pende só para um lado, você perde todo o outro, né? Sim. Aliás, tudo na vida, né? Isso fica a dica para todo mundo, né? Se você vai para esse extremo, ó, juntou, virou uma coisa só. A gente tem que pensar mais no centro, né? Sim. Porque daí junta tudo no centro, né? E ali a gente fica negociando, né? Metade, metade. É só assim que dá o equilíbrio, né? Então quando você fala da astrologia lunar, vamos colocar assim então, ela é lunar. Ela não tem, ela não tem o Sol ela não tem o Sol como principal, ela tem a Lua. Então, porque nós temos a astrologia lunar também dentro da astrologia tradicional. Temos. Mas quando você tem essa tendência da Lua, vocês também têm os 12 signos, ou tem mais signos, como é que funciona? Tá. Essa astrologia ela tem os 12 signos, sim, mas tem muito mais astros e constelações que não é vista tradicionalmente na astrologia geocêntrica. E deixando isso, inclusive, com contato com outras coisas, né, que não é o tradicional. E são os mesmos 12 signos, mas tudo muda. Então a explicação de absolutamente todos os astros muda, todos os signos muda, é realmente uma leitura completamente diferente. E o Sol, na verdade, ele existe sim, mas ele vai estar no centro desse mapa. É como se pegasse o nosso ego e colocasse ele no lugar que ele é, né? Então, é uma visão diferente, né? Não existe melhor ou pior, enfim, isso não existe. Não é sobre isso. Né? Mas é uma coisa realmente para fazer com que a gente enxergue outras coisas diferentes. Bom, nós temos agora um pequeno intervalo, rápido, né? Okay. E logo depois do intervalo nós vamos falar então sobre esses signos, ok? Não saia daí, ainda até daqui a pouquinho. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouco de Rodrigo Bastos, falando sobre a astrologia da Atlântida. Você mencionou, né, a questão da astrologia da Atlântida, começamos a falar sobre, mas ficou uma coisinha aqui, né? Como que ela é formatada dentro de um mapa, né? Como ela é formatada dentro do mapa, e ela fala também você fala sobre o resgate, de transição da nova era de Aquário, essa coisa toda. Mas me explica como que fica os mapas, como é que isso é feito, se é feito usando as mesmas regras da astrologia tradicional, onde estão os parâmetros, né, dessa astrologia, se vocês têm as tábuas, se vocês têm efemérides, como é que funciona isso? Ok. O signo da pessoa novo, né, vai ser onde a Lua está, na verdade,
Então o Sol ele sai, né, de jogada e entra a Lua. Então aonde a Lua se encontra vai ser o signo da pessoa. E tem também um signo oculto, que é um outro signo também junto, né? Na astrologia tropical também tem outro, que é o ascendente, enfim, tem exato. outros também. Nessa vai ser o signo oculto e o signo da Atlântida, ou a gente chama também signo da alma, Sim. tá? A Lua é a representação da alma, né? Então, e os signos, eles têm tanto os astros quanto os signos, né? Eles são com significados completamente diferentes. Então, o Plutão, por exemplo, ele é o grande mago que a gente considera. Então, e o mago é aquele, por exemplo, que aprende a orquestrar a própria energia. Sim, claro. Então, aonde que ele está, enfim, tem uma série de outros significados realmente completamente diferentes da astrologia tradicional, né? Foge bastante daquela astrologia tradicional. Você lançou também um livro, O Califado de Merlin. Sim. Por que o Califado de Merlin? Por que o Califado de Merlin? Ótima pergunta. O Califado de Merlin, o livro do Califado de Merlin, ele vem como ficção, né? E ele, na verdade, falando um pouquinho sobre ele para explicar isso, ele veio, na verdade, a história de dois irmãos que eles narram várias encarnações que tiveram em civilizações diferentes, contando a história do mundo, contando a história da humanidade. Então, esse nome, Califado de Merlin, o califa, ou califã, ele é aquele que guarda a semente universal, dos registros acásticos universais. Então, o Califado de Merlin, Merlin, na verdade, a gente conhece como aquele ser da era medieval e tudo, mas na verdade ele é um título espiritual. Merlin não é uma pessoa, ele é um título espiritual, na verdade, que quem trabalha com magia desenvolvendo, né, pode chegar àquele título. Então é isso, o Califado de Merlin, na verdade, é aquele que produz ou já possui a semente da vida. Então, com isso, consegue acessar todos os registros acásticos e o livro todo ele é baseado nessa mística, né? Nessa grande aventura desses dois irmãos que encarnam juntos em várias épocas diferentes. É muito interessante. Com certeza. Você disse para mim que ele não existe ainda físico, ele só existe Digital. digital. Sim, a gente lançou ele tá sendo vendido pela Amazon, né? Está sendo lido pela Amazon. Pelo digital, pelo Kindle. Eu ouço falar da New Age desde quando eu tinha 7 anos, por aí. Já faz muito tempo, né? E eu era criança quando os hippies estavam pelo Brasil, né? Que os Estados Unidos já estavam passando, mas aqui ainda estavam bem vívidos. E minha mãe se vestia com uma riponga, enfim, é uma coisa muito viva na minha memória. E já se falava em New Age. New Age já era essa passagem dessa era de peixes para a era de aquário, né? Uma nova era. E com isso veio tudo, anos 70, depois anos 90, anos 2000, agora 2000 cacetada, já está indo para o beleléu a espiritualidade de novo, porque ela é cíclica. Vai e volta, vai e volta, vai e volta o interesse. Sim. Né? Então a gente sabe que nos próximos 2, 3 anos vai ficar o que tem que ficar mesmo, mas a maioria vai por água, Sim. porque é o processo natural. O que você vê como necessário de conhecimento mesmo? Qual é a busca das pessoas hoje para se enquadrarem nesse movimento New Age? Para quem realmente quer fazer essa transição, porque nem todo mundo vai transitar era de aquário. Sim. Eu vejo pessoas que não chegaram nem a era de peixes ainda. Sim. Né? Porque até para sofrer tem que ter um embasamento, né? Tem gente que não nasceu nem para sofrer, para nada. Não nasceu nem para rir, nem para sofrer, nem para nada. Parece que está no limbo, né? Né? Porque a era de peixe já é terrível, mas não chegaram nem nisso ainda. O que você acha que as pessoas têm que fazer para transitar na era de aquário?
Bom, eu acredito que elas precisam encontrar conhecimentos novos, porque através de conhecimento novo a gente consegue acessar outras partes da nossa consciência, do nosso cérebro. E ativando e estimulando isso, a gente consegue começar a olhar as coisas de uma outra forma, não no sentido egóico de achar que a gente sabe tudo, ou do que a gente já recebeu de conhecimento. Ah, se a gente já recebeu de conhecimento isso, então essa é a verdade absoluta. A verdade absoluta, a gente pode dizer aqui que ela até existe, mas ela existe no momento seguinte, ela já não existe mais. Aí não é acessada por nós também, né? Só sei que Isso. nada sei. Não adianta. Então, eu acredito que através do autoconhecimento as pessoas podem chegar a isso. E eu recebi, né, através de mentores, que existe uma base dessa nova era de Aquário, para quem vai viver, é claro, né? E que busca isso, é preciso encontrar essas estruturas da era de Aquário. Duas delas é essa astrologia da Atlântida, que me passaram, e as leis aquarianas, que são novas leis aquarianas, que são baseadas completamente no amor, não tem absolutamente nada a ver com essas leis que a gente vê aqui no Brasil e também em outros países, né? São realmente leis que fazem com que a gente conecte coisas de quarta, de quinta dimensão, enfim, de outras perspectivas realmente da realidade. Então, eu indico Você está e sugiro falando do às fim da pessoas... hipocrisia? Fim da hipocrisia também. Está falando sobre isso? Você está falando sobre o fim do preconceito, o fim do preconceito, do o fim da racismo, perseguição, do racismo, do julgamento. e de todos os ismos da vida? É isso? Exatamente. Fim do julgamento. É tão importante falar sobre isso, gente, porque por que eu bato tanto nessa tecla? Porque as pessoas buscam a espiritualidade pelas portas do fundo. Tem que procurar pela porta da frente. Entrar de cabeça erguida, né? Com o coração limpo, a língua lavada, né? Que dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Né? Você respeitar os seres humanos, você respeitar as humanidades. Porque não existe uma humanidade, né? Existem muitas humanidades. Sim. A Cell Academy, Cell Academy. a função dela é exatamente... A função dela eu posso explicar por um mudra, que é um mudra dela, que é esse aqui, ó. Ele significa amar sobre todas as coisas. Ele é a união do amor, liderança ou guiados pelo amor, né? E na unificação da ciência com a arte, unido na espiritualidade. Que é o que significa, né? Dedo de Júpiter, liderança, amor é Vênus, espiritualidade, dedo médio, arte, dedo anelar e Mercúrio, que seria esse daqui, que é o da ciência, que a gente chama, né? Então é isso. E ajudar, é claro, nessa transição planetária para quem quer, né? Mudar de fato de vida. E como é que surgiu essa ideia de fundar mesmo? Né? E quais são os objetivos? Porque fundar por fundar também, a gente funda qualquer coisa, né? Tem um objetivo, tem uma sequência, tem... O que vocês estão trabalhando dentro dessa academia? Sim, o Cell Academy ele veio, na verdade, do céu lá atrás, que era inicialmente Círculo de Estudos da Unidade, era o céu. Isso em 2014. Então a gente criou, inclusive, uma página no Facebook, a gente está quase 10 mil seguidores lá, mas hoje o nome dela é Caminho Desvelado. Ele foi modificando o nome, já foi Convergência Estelar Universal, já foi Códice de Engenhos Unitários, tudo com o céu. Enfim, e aí acabou que o céu ele migrou, a gente teve uma necessidade, porque lá é tudo gratuito, podem ir inclusive lá que é tudo gratuito. Então, depois, né, que a gente foi desenvolvendo isso, a gente precisa sobreviver, né? Claro. Comer, enfim, sair também, viajar. Então, a necessidade realmente de ganho realmente financeiro, a gente começou a criar vários cursos pagos realmente e produtos que poderiam ajudar muito a humanidade a continuar, mas ao mesmo tempo a gente ter um subsídio de sobrevivência, claro, de viver, né? Então o Cell Academy ele foi criado realmente para isso. E também, com mais dinheiro, a gente consegue chegar em outros lugares, né? Então o nosso projeto é que o Cell Academy, o site inclusive nosso, né, possa ser transformado também, por exemplo, em inglês, em espanhol, que a gente possa chegar nas Américas, e vocês na Europa. dão cursos específicos? Sim, um deles é um curso profissionalizante, que é o dessa astrologia da Atlântida. Ah, que legal. Que a gente chama também de astrologia sideral da alma. E eles são 3 níveis
que é realmente curso para finalizante ou para quem quer só, é claro, se desenvolver pessoalmente para autoconhecimento, né? E onde nós encontramos esses cursos? Existe um site específico da academia? Existe um site de compra desses cursos? Como é que funciona? Sim, a gente inicialmente lançamos esse primeiro curso, que é o da Astrologia da Atlântida. Ele foi lançado no nível 1, o nível 2 e vai ser lançado no nível 3 para profissionalizante, né? E o nome dele é www.celacademy.com.br. Repete. CEU, Cel, Academy, AACADEMY.com.br. Esse é o site. O meu também, eu vou dar, do Instagram é rodrigobastos.oficial. E Cell Academy também tem no Instagram, que vocês podem ir acessar, né? Perfeito. Eu vejo com muito bons olhos, né, essa visão, né, de um lado mais feminino, sagrado feminino, Sim. dentro desse oráculo, né? Talvez um dos oráculos mais antigos, né? Que é a astrologia, tão reverenciada desde os nobres ao clérigo, né? Todos os reis tinham Todos os do reis lado. tinham, o Papa tinha. Os faraós, Papa tinha, assim. Né? Acho que tem até hoje. Sim. Né? Que está lá dentro do Sim, Vaticano, tem o referencial da astrologia, as igrejas têm no relógio a astrologia, então é uma coisa muito ligada, né? E que bom que o sagrado feminino está se juntando ao sagrado masculino, que assim continue. Sim. Porque quando um negligenciar o outro, deixa de ser sagrado, né? Exato. E passa a ser o ismo. Passa a ser o ego, né? E o ismo de doença mesmo, né? Machismo, sim. Feminismo, tudo isso é doença. Tudo com ismo. Tudo doença, né? Tem que ser o quê? Tem que ser o masculino sagrado, o feminino sagrado. Um não vive sem o outro. Sim. Um é o cálice, o outro é a adaga, não tem jeito. Sim. Não é? Tá tudo ali o sagrado, né? Uhum. A semente, o útero, tá tudo ali. Então a gente tem que entender isso. Quando a gente entende isso, a coisa se amplia, né? Que vivam as bruxas, vivam os bruxos, vivam todos, né? Sim. Foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu. Tá? Gratidão por ter vindo. Obrigado. Um prazer enorme conversar com você, Rodrigo Bastos. E é aquela história, gente. As coisas vêm para que a gente investigue, mergulhe, aprenda, reaprenda, aprende mais um pouquinho, esquece umas bobeirinhas e vai tocando a vida assim. Que a luz esteja com vocês de forma especial, hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Gratidão. Até semana que vem.